Então a história da crucificação, ela tem início antes de Cristo, no século 6, com os povos assírios e babilônios, que viviam na antiga Mesopotâmia, hoje mais conhecida como a região do Iraque e do Kuwait. Então a história da crucificação começa com esses povos. A prática começa com esses povos antigos aqui. Esses povos, eles praticavam, na verdade, não uma crucificação da forma que nós a conhecemos hoje. Na verdade, nós vamos ter relatos históricos de que os ninivitas, que moravam na cidade de Nínive, que era a capital da Síria, no século VI, eles praticavam o empalamento. O que era esse empalamento? O empalamento, ele era feito da seguinte forma: uma estaca afiada, eles afiavam uma estaca, e em seguida essa estaca, ela era introduzida. Olha para você ver o requinte de crueldade que os ninivitas tratavam seus inimigos quando capturados. O que eles faziam? Eles pegavam a estaca afiada, enfiavam ou introduziam no ânus da vítima, e essa estaca ia perfurando o corpo da vítima por dentro, até sair aqui por essa cava aqui da região do ombro. E logo após isso, o corpo ele era amarrado de forma que a estaca mantinha o corpo da vítima de pé. Então isso os ninivitas faziam para quê? Para que quando algum exército, algum conquistador chegasse nos limites da cidade, aquilo servia de aviso. Era tipo assim: olha, se vocês tentarem entrar aqui para conquistar, o que vai acontecer com vocês vai ser isso aqui. Era, na verdade, um aviso que os ninivitas, que os assírios, eles inibiam os seus inimigos. Então, só que tem um detalhe importante. Quando o exército inimigo era capturado, tanto o general, aqueles que tinham as patentes maiores, o requinte de crueldade ainda era pior, porque os generais, os reis que estavam na linha de frente, as estacas eram maiores, de forma que eles ficavam mesmo hasteados, para que de longe todos pudessem ver esse requinte de crueldade. Então, o Império Assírio, eles faziam desta forma. Já o Império Persa, assim que conquistaram a Babilônia, é sabido que quando um exército de conquistadores, quando eles conquistavam uma nação, então eles também usavam a cultura daquele lugar, muitas vezes ao seu favor. Ou seja, eles usavam muitas das vezes para o mal. Então o que os persas então fizeram? Os persas modificaram o método, do empalamento para dar mais agonia ao castigado. Então o que eles fizeram? Eles não introduziam as estacas no corpo das vítimas. O que eles faziam? Eles pegavam a estaca, pregavam os corpos nas estacas, ou seja, pegavam as mãos e arqueavam assim, por cima da cabeça, batiam pregos
tanto nas mãos como nos pés, e amarravam seus corpos. Amarravam os seus corpos, e depois que amarravam os seus corpos, eles não hasteavam essas estacas no chão. O que eles faziam? Eles deixavam as estacas estendidas no solo, depois eles pegavam ali por algumas horas, por algumas horas os corpos ficavam ali, eles treinavam elefantes, e os elefantes vinham e pisavam o crânio daquelas vítimas. Então, quando isso acontecia, depois disso eles ateavam fogo nos corpos das vítimas. Já depois do Império Persa, quem agora conquista a Pérsia? Alexandre Magno, mais conhecido como Alexandre o Grande. Então, Alexandre, ele também adota este método de crucificação. Aí ele implanta esse método no Egito, em Cartago e na Fenícia. Só que, um detalhe muito importante, em Cartago, que ficava ao norte da África, foi onde mais se praticou a crucificação no tempo antigo, né? Então, após a queda do Império Grego, aí surge o Império Romano. E o Império Romano, com guerras travadas contra a Fenícia, né, adquiriu os conhecimentos de execução através da crucificação. Ou seja, o Império Romano, então, começou a aperfeiçoar esse método de tortura. Eles adquiriram mais técnicas com esse método de crucificação, e era tão terrível esse método, ele era tão terrível que a lei imperial romana proibia que qualquer cidadão romano fosse executado pela prática de crucificação. Então, quem eram os pretendentes aí a ser crucificado? Eram os cristãos, eram os arruaceiros, aqueles que se levantavam contra o Império Romano, né? Aqueles que fugiam. No caso, nós vamos ver na história um gladiador chamado Espartacus, que fizeram até muitos filmes e até séries com essa história. Nós vamos ver os romanos usando a crucificação para esse tipo de punição. Então, a história do Império Romano, ela vai nos mostrar que os romanos, ao longo de 500 anos, eles aperfeiçoaram tanto essa técnica que, ao invés dos condenados morrerem em poucas horas, eles morriam em dias. Ou seja, um condenado à crucificação, ele poderia morrer até em 4 dias agonizando na cruz. Então, para vocês verem que os romanos, eles não foram os inventores da crucificação. Que, na verdade, eles apenas aperfeiçoaram este método, e este método causava terror nas pessoas. A crucificação, na verdade, era o terror de Roma.
Então, quando os inimigos do Império Romano via esse requinte de crueldade, eles pensavam várias vezes para se levantar contra o Império, porque eles sabiam que o Império Romano era um império forte e eles tratavam os seus inimigos com esse requinte aí de crueldade.